Bom dia, professor. Tudo bem? E aí? Tudo. Tudo bem? Essa força aí? Essa força de leão? Sim? Então tá bom. Eu tô só terminando de mandar mensagem aqui pra galerinha aqui, aí a gente já começa. Ah, professor, Oi, fala. como é aquela coisa lá que é aquela palestra? Oi, não entendi. Desculpa. Como é que é aquela palestra, professor? Pelo aquilo que eu entendi, a palestra vai ser sobre o uso consciente da internet. Pelo aquilo que eu entendi. Né? Como é que se usa a internet com responsabilidade. Ah, Entendeu? entendi. Eu acho importante, né? Ainda mais nessa época aqui que nós estamos dependendo da internet para manter um contato social com as pessoas, o uso responsável da internet é muito importante, né? Afinal de contas, nós estamos tendo uma onda de fake news, né? O fake Sim. news, qual o maior problema do fake news, né? Que nem no caso, sabe as vacinas contra o Covid? Eu estava vendo que tem um Sim. grupo falando que a vacina de Oxford, ela foi desenvolvida a partir de fetos humanos. Caramba. Estavam fetos para produzir a vacina. Isso não é verdade, né? Então tem É. várias fake news, né? E o uso da internet consciente é isso, né? Às vezes é uma forma como nós usamos a internet, porque é o seguinte, né? A internet ela é uma ferramenta importante, porque nós estamos tendo aula pela internet, só que também a internet ela pode gerar vários conflitos, né? Porque eu posso falar alguma coisa falsa sobre vocês e vocês não têm como se defender, porque está na mídia e tem muita gente que, assim, ela prefere acreditar o que está no WhatsApp, né? Então, ela recebe notícias falsas no WhatsApp e simplesmente prefere acreditar naquilo do que ir pesquisar, né? Para ver se aquilo é realmente verdade. Esse é o maior problema, Ah, né? Entendeu? muita gente não olha, né, professor? Muita gente não olha que é verdade ou é mentira, já vai postando ou que vai falando. Sim, assim, eu vou dar um Aí exemplo, já dá um problema. que nem, eu vou dar um exemplo claro, né? É, na outra semana, começaram a falar que o nome do estádio do Corinthians ia ser vendido. Meu, o que surgiu de empresa, né? Só falta. Eu até brinquei com o tiozinho que eu compro comida aqui na frente de casa. Eu até brinquei com ele falando que ele também vai colocar o nome no estádio do Corinthians, né? Então, o bar do João Arena Station. Então, gente, é difícil, né? Então, a galera começa a receber notícias na internet e começa a acreditar que é verdade. Então, por isso que é importante a gente falar do fake news, né? E essa palestra eu acho que vai ser legal também. Eu vou participar dela também, né? Como eu não participei da última, que foi na terça, por conta que eu tava com cheio de coisa da faculdade para fazer, né? Afinal de contas, eu também sou aluno, né? Então, eu tava meio enrolado, não consegui participar, mas hoje tá mais tranquilo. Então, assim, gente, vamos dar continuidade aqui. Eu acredito, né, que nós vamos, né, a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho da independência da Índia. Gente, é impossível nós não falarmos da Índia sem pensar no Brasil. É impossível, impossível. Porque é o seguinte, uma das justificativas que os europeus eles deram para iniciar as grandes navegações foi a tentativa que eles buscavam um novo caminho para chegar às Índias. As Índias, no caso aí, aquele território, porque uma das coisas também que é importante a gente falar aqui. Não existia um povo indiano. Existiam vários povos na região que hoje é a Índia. Existiam vários povos. O povo hindu, vários povos. Então, nesse sentido aí, o primeiro país que chegou nas Índias e formalizou uma exploração direta foram os portugueses. Os portugueses eles chegaram a uma cidade chamada Calicut, né? Calicut, que é uma região ali perto ali, no caso da parte ocidental da Índia, né, que é banhada pelo Oceano Índico. E essa cidade vai começar a sofrer influência dos portugueses. Só que durante o século XVIII, assim, o século XVII, século XVIII,
quem vai dominar a Índia serão os ingleses. Então, os ingleses, eles vão colonizar a Índia e eles vão colonizar grande parte da região que é chamada de Indochina. Né? Indochina, que é China, Indonésia, China, Indonésia, Índia, Paquistão. Né? Paquistão também é importante da gente frisar, porque tem um conflito até os dias de hoje entre indianos e paquistaneses. Então, é o seguinte, só que os ingleses, eles não colonizavam de fato a Índia. Eles vão criar um sistema chamado de protecionismo. O que é o protecionismo? Os ingleses vão dar vai dar a missão para colonizar a Índia uma empresa privada. Então, essa empresa privada vai chamar o nome de Companhia das Índias Orientais. Né? Então, essa companhia, que era uma empresa privada, que tinha um dono, eles vão colonizar a Índia. E eles vão seguir o sistema de protecionismo. Até aí tudo bem, né? Tudo bem, gente? Até aí? Então, uma coisa importante aí que nós vamos frisar. Então, isso vai sendo organizado, vai sendo prosseguido, né, durante o século XVIII, século XIX, chega no século XX. Quando chega no século XX... Né, professor, então, fala, Murilo. Me tira da... Caraca. Me tira da reunião, depois você entra? Sim. Não, mas aí é só você sair. É só você sair. Porque meu tablet deu um bug aqui. Eu vou ver aqui se eu consigo te tirar, que eu não sei fazer com... Eu não sei... Aqui, remove, tá? Tô te tirando, tá? Aí você entra daqui a pouquinho. Então, assim... galerinha, então, quando a gente fala em Índia, mais ou menos em 1918, no final da Segunda Guerra Mundial, os ingleses vão começar a mudar a regra do jogo. Primeiro, né, o sistema de protecionismo, ele garantia a elite local o direito de governar. Então, eles vão governar, né, o local. Então, eles vão governar, né, ter o direito de governar o local. Só que, né, existia uma continuidade hereditária. Então, eu vou ser destinado pela Companhia das Índias Orientais em governar a minha região. Só que quando eu morrer, quem vai governar será o meu filho. No caso aí, em 1918, começa a acontecer algo ao contrário. Então, a Companhia das Índias Orientais, eles iriam destinar quem eles iriam colocar no poder. Então, isso quer dizer o seguinte, não existiam acordos. Então, acordos por baixo do pano. Né? Acordos onde dava vantagem muito maiores às elites locais, que, de uma certa forma ou de outra, compactuavam com as medidas britânicas. Então, tem essa visão aí que nós devemos levar em consideração. Uma outra coisa também importante aí da gente frisar é que os ingleses, eles vão começar a promover mudanças culturais na Índia. Gente, a Índia é uma sociedade milenar. Então, desde mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo até os dias de hoje, muitas características da cultura indiana é a mesma. Uma das mais importantes, a casta. Então, os ingleses, eles queriam acabar com o sistema de casta. Né? Então, eles queriam acabar com o sistema de casta, que nada mais era do seguinte. Então, quem nasceu rico vai permanecer rico até o fim da sua vida. Quem nasceu pobre vai continuar pobre até o resto da sua vida. Não existia ascensão social. Não existia, né, uma certa fluidez nessa camada social. Então, não existia ascendência social e não existia declínio social. Uma outra coisa que os ingleses vão querer, né, colocar que era algo que era uma prática normal na Índia. Eu sei que nós estamos só em homens, né, né, no caso, a Bárbara não entrou ainda, mas assim, imagina o seguinte, eu sou casado com a minha esposa e de repente acontece alguma coisa, eu pego o Covid e eu morro.
Na Índia, era comum as mulheres serem cremadas junto com os maridos. Então, se eu morresse, a minha esposa, ela era morta também e ela era cremada junto a mim. Era uma cultura indiana. Isso no século XX. Gente, há menos de 100 Professor, anos. Fala, Munhoz. eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu já vi que em algumas tribos indígenas, quando alguém morria, as mulheres eram obrigadas a cortar o dedo para meio que dar de oferenda, alguma coisa assim. Sim, tem várias culturas que quando o marido morria, quando o rei morria, ia junto com ele a sua esposa, os seus servos, as suas amantes, as suas concubinas, né? Porque o rei ele tinha direito a ter várias esposas, então ele tinha várias concubinas, mas tinha a rainha que era oficial. Existia a oficial e a oficiosa, né? Então, na Índia até o século XX, essa prática ela era comum. Então, eu morria, a minha esposa, que estaria muito bem de saúde, era morta e era cremada junto comigo. Então, de uma certa forma, os ingleses queriam, né, criar um sistema mais justo, né? E para finalizar aí, os ingleses vão querer impor, o inglês como língua oficial na Índia. Professor, Fala. esse negócio que você falou que quando o marido morre, a esposa vai junto. Se eles têm filhos, o filho também vai ou o filho fica sozinho? Não, só a esposa. Porque segundo a tradição hindu, a esposa é uma parte do corpo do homem. Então ela deve seguir, né, com o homem para a próxima reencarnação, né? É a mesma coisa. Então Sem ele contar que morre se os junto filhos se com ela. forem, não ia dar para continuar a realeza, né? Porque senão não faz sentido, né? Porque aí você vai matar a sua dinastia, né? Não faz sentido. Então, assim, gente, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque essas medidas vai começar a gerar uma certa revolta contra os ingleses. Os indianos vão começar a se revoltar, a promover movimentos de revolta dentro da Índia. Só que, nesse momento aí, depois da Segunda Guerra Mundial, vai surgir um indiano muito importante chamado Mahatma Gandhi. Né? O Gandhi, como era uma prática normal na Índia, os filhos dos ricos eram mandados para estudar fora da Índia. Então, os indianos eram mandados para a Inglaterra e para a África do Sul. Tanto é que na África do Sul e em Uganda, que era uma colônia britânica, existia uma grande quantidade de indianos. Né? Os ingleses acreditavam que os indianos eram muito melhores administrativamente, então eles administravam melhor do que os africanos. Então, uma prática que os ingleses realizavam era o envio de indianos para suas colônias, principalmente na África. Né? Tem um filme chamado Diamante de Sangue, Diamante de Sangue não, desculpa, é O Último Rei da Escócia, que ele mostra isso. Porque quando o Idi Amin Dada ele chega ao poder, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai expulsar todos os indianos. Ele vai expulsar todos os indianos ali, né, de Uganda. Né? Posso até passar um documentário para vocês depois, né, que eu acho que é bem interessante da gente falar sobre isso. Então, assim, gente, qual foi a tática do Mahatma Gandhi? O Mahatma Gandhi ele é um advogado que ele se forma na Inglaterra e quando ele volta, ele vai promover um sistema de desobediência civil. Fala, Munhoz. O Murilo, ele mandou mensagem no grupo falando que você tinha removido a conta errada dele do Zoom e agora ele não tá conseguindo entrar, porque quando ele entra pelo outro, tá chiando e tá dando interferência. Aí ele falou que depois ele vai assistir sua aula. Tá, ou qualquer coisa, depois eu converso com ele direitinho, eu peço para ele conversar comigo pelo WhatsApp, fica mais fácil às vezes. Né? Tá bom, vou falar para ele. Depois eu falo com ele aqui. Então, assim, gente, ó, só pra gente continuar aqui. Então, quando a gente fala em desobediência civil, então, os indianos, eles não vão usar força para buscar a sua independência. Então, o que eles vão fazer?
a economia britânica, ela controlava a malha férrea da Índia. Vocês sabem o que são malhas férreas, né? Que é o sistema de ferrovia. O que o Mahatma Gandhi vai propor? Que nenhum indiano usasse mais o trem para se transportar. Né? Então, o indiano, ele não iria usar os trens para ir de um lugar a outro. Isso iria gerar um prejuízo à companhia de trem inglesa. Gente, desobediência civil. Uma outra coisa também que o Gandhi vai promover é o seguinte, né? Ele vai promover, né, ele vai promover uma quebra no monopólio do sal, né? Então, os ingleses tinham monopólio da compra e venda de sal na Índia. O que o Gandhi vai falar? Nós não vamos mais comprar sal das empresas inglesas. O que a gente vai fazer? Nós vamos produzir o nosso próprio sal. Como? Decantação da água do mar. Gente, o sal que nós consumimos, ou ele é mineral, ou ele é da base da decantação. Gente, por que o sal mineral? Né? Então, a geologia, ela diz que o nosso planeta, as placas tectônicas, elas estão se movimentando. Então, quando existe uma movimentação muito brusca, às vezes uma parte da água do oceano, ela fica represada em um lugar e ela seca. O que vai sobrar? O sal. E com o passar do tempo, esse sal ele vai ser comprimido por terra. E isso vai fazer com que forme pedras de sal ou sal mineral. O sal por decantação, ele é muito produzido no Rio Grande do Norte. Então, o que o homem faz? Ele represa parte da água do mar em piscinas e essa água ela vai evaporar e vai sobrar o sal. É o que nós chamamos de sal marinho. Então, o que os indianos vão fazer? Nós não vamos comprar o sal. Simples assim. Então, nesse sentido aí, o que o Gandhi vai começar a fazer? Pressão contra os colonizadores. Isso sem dar um tiro. Então, o Gandhi ele será preso. O Gandhi ele será preso e ele vai ficar na cadeia fazendo greve de fome. Então, o Gandhi ele vai ser um grande estrategista. Ele, sem dar um tiro, ele começa a promover a independência da Índia. Então, assim, nesse sentido aí, então ele vai gerar essa desobediência civil e ele vai conseguir a independência da Índia com o apoio do povo paquistanês. Gente, qual a importância da gente pensar no Paquistão? O Paquistão, diferentemente da Índia, ele é uma sociedade de predominância islâmica. Eles são muçulmanos. Então, a Índia, até os dias de hoje, eles têm a maior parte dos indianos são hindus, mas tem uma parcela considerável dessa população que é muçulmana. Qual é o maior problema aí? O Gandhi ele consegue a independência da Índia e do Paquistão. Só que o Gandhi ele é assassinado. Ele é assassinado por um indiano, né, que ele é nacionalista. O que isso quer dizer? Ele queria que o território do Paquistão fosse anexado à Índia. E, além do mais, o Gandhi ele dizia o seguinte, que a Índia ela tinha uma dívida com o Paquistão, porque o Paquistão ele contribuiu para a independência da Índia. Então, esse nacionalista vai matar o Gandhi. Né? Só para a gente ter uma noção daí do que a gente está falando. E a Índia, ele vai se tornar um país, né? Até os dias de hoje, a Índia é um país bem importante por conta de alguns produtos, mas vai começar a ter problemas com o Paquistão. Tanto é que, qual o maior medo hoje? Que nós podemos ter uma guerra atômica entre o Paquistão e a Índia, por conta da Caxemira. Já ouviram falar da Caxemira? A Caxemira é uma parte da cordilheira do Himalaia que os hindus acreditam que é uma região sagrada e que essa região da Caxemira ela está dividida entre o Paquistão e a Índia.
Então, os dois países estão brigando diplomaticamente para ver quem vai ficar com o território da Caxemira. Né? E isso até os dias de hoje. Mas isso começa quando? Lá na independência da Índia. Quando o Gandhi ele é assassinado. Tudo bem, gente? Depois eu passo o documentário para vocês sobre a Caxemira, que eu acho interessante vocês saberem. Assim, depois disso aí, nós temos a independência, né? A independência da Indonésia. Né? Aí é que o bicho vai começar a pegar um pouquinho diferente, né? Porque é o seguinte, gente, ó, quando os ingleses colonizavam a Ásia, eles chamavam a região da China, do Vietnã e da Coreia de Indochina, né? Indochina. Então, essa região aí, ela vai ser colonizada, ela vai ser explorada pelos ingleses da mesma forma como foi, né? Como foi a região ali, né? Da Índia. Então, quando acontece, né, o final da Segunda Guerra Mundial, então, nesse momento aí, vai ter um probleminha aí liderado, né? Então, a região ela era colonizada primeiro pelos holandeses, depois vai ser colonizada pelos franceses e pelos portugueses. Então, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ter, né, vai começar a ter movimentos, né, para a independência ali da região. Tanto é que a gente falou ali do quê? Da Conferência de Bandung. Lembra da Conferência de Bandung, que a gente já falou sobre isso? Então, a Conferência de Bandung foi na cidade da Indonésia, onde os países africanos e asiáticos, eles se reuniram ali para decidir, vamos fazer nossa independência como? Como é que nós vamos cobrar, reivindicar as nossas independências? E aí, como é que vai ficar? E nós estamos falando de um período de Guerra Fria. Né? Nós estamos falando de um período onde o mundo estava bipolarizado. Então, nesse sentido aí, a Conferência de Bandung, que vai acontecer do dia 18 ao dia 25 de abril de 1955, né? Então, nós teremos aí, né, no caso, a luta no caso do Sukarno, que é o líder da Indonésia, para decidir, e aí nós vamos fazer o quê? Né? Então, nesse momento aí, né? Então, esse movimento, ele vai cobrar o quê? Que os países, as regiões da Ásia, não deveriam nem apoiar nem Estados Unidos e nem a União Soviética. Ele deveria voltar para os seus interesses internos. Gente, é nada mais justo. Eu estou aqui, só que é o seguinte, eu vou ter que comercializar com quem me dá mais vantagem. Então, pode ser tanto Estados Unidos, pode ser tanto a União Soviética. Eu não preciso adotar uma bandeira. Eu não preciso adotar uma bandeira para saber exatamente com quem eu vou comercializar. Só que isso daí vai começar a ter alguns movimentos, né, separatistas. E ainda mais uma coisa importante que nós devemos frisar. Com o final da Segunda Guerra Mundial, porque a Indonésia ela foi tomada pelo Japão. Ela foi dominada pelo Japão. E, no caso aí, a França, que era uma das suas colonizadoras, ela vai começar a fazer pressão, né? Ela vai começar a pressionar para o território voltasse aos seus poderes. Só que tem um probleminha aí. Já ouviram falar do Timor-Leste? Não, gente? Timor-Leste? Não? Nunca ouvi, professor. Então, nós devemos pensar o seguinte. A Indonésia, como a ilha de Santo Domingo, ela é dois países. Santo Domingo e Haiti. Dentro de uma mesma ilha. A Indonésia, ela é um arquipélago. E a sua maior ilha, ela é dividida em duas, porque ela era colonizada pelos franceses e ela era colonizada pelos portugueses. No caso aí, quando ocorre a independência da Indonésia, começa a ter um problema com o Timor-Leste. O Timor-Leste é a parte da ilha que ela foi colonizada pelos portugueses. Né? Tanto é que nos dias de hoje existem esses dois países, a Indonésia e o Timor-Leste, né? Que eles falam português. Né? Eles não falam a língua local asiática, né? Eles falam o português. Então, assim,
Então, eles vão começar a lutar ali e as regiões vão começar a se tornar independentes. No caso aí, a Coreia, o Vietnã. Isso vai começar a gerar vários conflitos, né? Porque é o seguinte, a União Soviética vai começar a dar um pitaquinho, os Estados Unidos vai começar a dar um pitaquinho, isso vai gerar conflitos. Isso vai gerar duas guerras que são importantes que nós vamos estudar na próxima aula. A Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã, né? Que são guerras emblemáticas, né? Na história da humanidade do século XX. Tanto é que muito dessas guerras se tornaram filmes. Né? Os Estados Unidos ele vai usar essas guerras como propaganda. Né? Porque nós temos que ver também o seguinte, Guerra Fria ela vai significar o seguinte, eu tenho uma rivalidade com a União Soviética. Só que eu não vou atacar a União Soviética, eu vou atacar os aliados da União Soviética, querendo impor o meu modelo econômico e assim, né, que vai acontecer a Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã, que a gente vai falar na próxima aula. Então, gente, alguma dúvida? Não. Professor. Certeza? Sim. Vamos aproveitar que nós temos ainda pelo menos mais 10 minutinhos. Vamos aí, gente? Professor, se eu não me engano, o professor de geografia, ele entrou nessa matéria da ilha dividida em duas, mas não muito a fundo, um pouco por cima para poder explicar a matéria dele. Mas ele explicou meio por cima. É que assim, ó, é uma das coisas que eu acho que é interessante. Geografia, história e filosofia, elas dialogam entre si. É que geografia, eu vou falar assim porque eu também gosto muito de geografia. Tanto é que o ano passado eu dei aula para vocês de geografia. A geografia ela é confundida em apenas estudar a parte física, né? A parte geológica do planeta. Na verdade, a geografia ela estuda a ocupação do homem no espaço, né? No espaço geográfico. Como o homem ele vai ocupar o território e como é que ele vai explorar esse território. No caso aí dessas ilhas, o porquê que essas ilhas são tão importantes, né? Principalmente para o ser humano. Porque o ser humano, quando ele vai se espalhar pelo planeta, ele vai buscar, né, explorar as riquezas minerais, as riquezas presentes em cada território. E isso até os dias de hoje. Só que quando os europeus eles vão colonizar esses territórios, então vai começar a ter uma certa luta. E quando nós falamos ali da Índia, da Indochina, então, primeiro chegam os holandeses, depois chegam os britânicos, depois chegam os franceses e os portugueses. Então, aquilo ali vai começar a ser dividido como se fosse um bolo. Lembra que a gente falou sobre a Conferência de Berlim? Então, a mesma coisa que aconteceu na Conferência de Berlim também aconteceu na Ásia. Né? Então, os portugueses e os franceses pegaram a ilha e falaram o seguinte, ó, para a gente não brigar, vamos dividir a ilha em duas. Né? Só que nós não levamos em consideração o povo nativo dali. Né? Nós não levamos em consideração os povos que viviam ali. E o povo que vive ali, ele começa a ser aculturado. Porque é o seguinte, o europeu, quando ele chega na região, ele vai fazer o seguinte, vocês vão ter que cultuar a minha cultura, vocês vão ter que seguir a minha cultura. Vocês vão ser obrigados a abandonar o que vocês acreditam, o que vocês seguem, para seguir aquilo que eu estou dizendo. Então, o Timor-Leste, que é um exemplo disso, é um local onde a religião ela é o cristianismo. Não estou falando que o cristianismo ele é errado, só que é o seguinte, eu tenho que ter o livre-arbítrio para escolher a religião que eu acho mais correta. Né? Tanto é que a religião, tanto é que nós vamos falar na aula de filosofia sobre o contratualismo, né? O contratualismo de Thomas Hobbes e do John Locke. O que esse contratualismo ele vai pregar? Que é preciso se dividir, preciso separar o Estado da sociedade, o Estado da igreja. Então, o governo, os políticos, eles devem governar para a sociedade e não garantir interesses religiosos. Então, e isso vai sendo trabalhado, tanto é que até os dias de hoje, assim,
qual foi a primeira coisa que a República fez quando implantou a República no Brasil? Foi dizer o seguinte: o Estado toma conta disso, a Igreja toma conta disso, cada um no seu quadrado. Né? Tanto é que eu acho o seguinte, né? Que nem os erros que eu vejo muito acontecer. Eu voto em um religioso porque o meu líder religioso mandou. Gente, eu tenho que ter o livre-arbítrio para escolher o meu governante, né? Tanto é que Jesus ele já disse isso há 2000 anos atrás. Dê o que é de César a César e dê o que é de Deus a Deus. Né? Cada um no seu quadrado. Política toma conta da política e religião toma conta da religião. Só que, né? Nós estamos falando de ser humano. Ser humano é um bichinho muito complicado. Né? Ser humano é um bichinho complicado. E muitas vezes a gente usa alguns discursos para querer defender os nossos pontos de vista. Né? E assim a gente acaba, né, gerando alguns conflitos. E aí, galera? Mais alguma coisa? E a galerinha do mal? Não. Eu. Certeza? Galerinha do mal. Né? Senhor Munhoso, senhor Lucas, Nicolas, né? Gabriel. Certeza? Então, assim, gente, ó, eu vou deixando vocês indo para vocês tomarem café direitinho, se alimentar bem. Aí, 20 para as 11, a gente se encontra de novo lá na palestra. Né? Aí, qualquer coisa, a gente vai conversando aí. Depois eu mando mensagem pro Murilo, eu vejo com ele direitinho o que é que eu vou fazer com ele, tá bom? Tá. Beleza, gente? Beleza, professor. Aquele abraço. Precisando Falou, de mim, professor. estou aqui à disposição, hein? Não tem problema Uhum. não, hein? Pode mandar mensagem. Mensagem, senhora Fumaça. Tá bom. Se quiser mandar um cachorro quente para mim, eu agradeço. Aquele abraço. É pizza? Falou, professor. Pode ser pizza, pode ser. Se for... Aí eu também Aberto. quero. Aí eu também quero. Opa, vamos lá na casa do... Ao meio de rachar a pizza. Vamos lá invadir a casa do Lucas, tem pizza. Vamos invadir, vamos fazer que nem a Inglaterra. Vamos invadir a casa do Lucas. Vamos. Até mais, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Professor.